Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube, Processo Civil com Alexandre Flecha. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, porque nós vamos falar sobre os agravos, isso, no plural mesmo, os agravos. Mas antes de qualquer coisa, solta a vinheta e daqui a pouco a gente assiste o vídeo completo. Enquanto a vinheta está rolando, não se esquece, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui nesse canal e a gente vai falar sobre processo civil. Solta aí a vinheta. Agravos. E quando se fala em agravos no plural, eu não estou falando de uma espécie de recurso, como é a apelação, por exemplo. Quando se fala de agravos, eu estou falando de um gênero de recurso. E dentro desse gênero, eu tenho algumas espécies. Agravo de instrumento, agravo interno, agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário. Então, qual é a semelhança que eu tenho entre todos esses agravos? Porque eu poderia começar falando da diferença entre eles, só que não faz muito sentido eu começar pela diferença sem dizer por que eles são semelhantes. E a semelhança é óbvia, todos têm o prenome agravo, todos integram um gênero agravo, e a semelhança é que todos se prestam a atacar decisão interlocutória no processo. E aí, olha como fica fácil entender. Cabe agravo, gênero, contra decisão interlocutória. E, portanto, qual é a diferença? Se cabe agravo contra interlocutória, dependendo do tipo de interlocutória, eu tenho o tipo de agravo. Agravo em RESP e agravo em RE são autoexplicativos. São os recursos cabíveis contra as decisões interlocutórias que não admitem o recurso especial e o recurso extraordinário, respectivamente. Agora, qual a diferença entre o agravo interno e o agravo de instrumento? Agravo interno se presta a atacar decisão interlocutória da segunda instância. E aí você se pergunta, nunca ouvi falar em interlocutória da segunda instância. O que isso significa? Provavelmente você conhece com um nome diferente. Agravo na segunda instância é o agravo interno e se presta a atacar decisão monocrática. Decisão monocrática é a decisão interlocutória da segunda instância. Tudo bem até aí? Ok. E por último, as interlocutórias da primeira instância, às vezes, são atacáveis por agravo de instrumento. Às vezes, não cabe nenhum agravo contra a interlocutória da primeira instância, e aí você espera, tem paciência, o que advogado definitivamente não tem, mas espera, quando a sentença for proferida, você interpõe a sua apelação e na preliminar de apelação você ataca aquela interlocutória que você não pôde agravar de instrumento. Isso parece uma grande novidade, mas não é. Sabia que no processo do trabalho já era assim há muito tempo? Vocês viram ainda há pouco um like que surgiu do nada aqui. É o meu sócio, Rafael, que está aqui pronto, está me assistindo e estava pronto para mostrar aquele like bonito que vocês viram. Ele é advogado no direito do trabalho, é professor de processo do trabalho, e ele estava me explicando outro dia que no processo do trabalho funciona assim. Você tem uma interlocutória na primeira instância, você não recorre dela de jeito nenhum, e quando a sentença for proferida, a apelação deles chama recurso ordinário, e no RO você ataca não só a sentença trabalhista, como também os recursos anteriores. Isso é novidade para a gente no processo civil, mas desde a década de 40 já era assim na CLT. E nos comentários desse vídeo, não mandem perguntas sobre o processo do trabalho, porque eu acabei de gastar tudo que eu sei sobre o processo do trabalho. Esse é o ponto comum entre o processo do trabalho e o processo civil. Pois bem, então se a minha interlocutória é lá na segunda instância, vamos voltar para o agravo interno. Prazo do agravo interno, 15 dias, o que é uma novidade, no Código Velho era apenas 5 dias. Mas a grande novidade mesmo com relação ao agravo interno não é o seu cabimento, ou o seu prazo, que agora foi triplicado para 15 dias. A grande diferença é que, na época do Código Velho, quando se queria atacar uma interlocutória da segunda instância, uma monocrática, normalmente funcionava assim. A sentença era proferida, o advogado que perdeu apela, e vinha uma decisão monocrática julgando aquela apelação. Aí a parte, então, interpunha o tal agravo interno para levar aquela apelação que tinha sido julgada monocraticamente para levar no julgamento do colegiado, na sessão de julgamento. E aí, normalmente, eu não estou dizendo que você fazia isso na época do Código Velho, mas normalmente era uma linha de produção.
A sentença era proferida, eu apelava. Vinha uma decisão monocrática rechaçando a minha apelação. Eu fazia um agravo interno repetindo os termos da minha apelação. E era levado aquele recurso para a sessão de julgamento. Isso é proibido em tempos de novo CPC. Não dá mais para fazer isso com o Código de 2015, porque o artigo 1021, parágrafo 1º, é expresso ao determinar que as razões do agravo interno têm que atacar especificamente a decisão monocrática agravada. E, portanto, eu não posso simplesmente reproduzir os termos que eu tinha na minha apelação, que é o recurso anterior. Tudo bem até aqui? Por último, a tormentosa questão do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, diz o artigo 1015, é cabível contra as interlocutórias que estão nos incisos do 1015 e também interlocutórias em ação de inventário, em liquidação de sentença e em processos de execução, parágrafo único do artigo 1015. Aí vem a discussão. É cabível agravo de instrumento em outras hipóteses fora do 1015? Sim. E aí não tem controvérsia. Sim, porque o inciso 13 do artigo 1015 diz: cabe agravo de instrumento em outras hipóteses previstas em lei. A discussão real, na verdade, é: cabe agravo de instrumento contra interlocutórias da primeira instância que não estejam expressamente previstas em lei? E aí eu tenho corrente para tudo quanto é lado. Havia 3 correntes sobre o tema. Primeira, restritiva. Se não tiver previsão legal, não cabe, paciência, espera e ataque em preliminar de apelação. Mas a corrente que é o oposto dessa primeira, altamente liberal, diz: o rol do 1015 é só um monte de exemplo, é só exemplificativo e, na verdade, cabe agravo de instrumento contra qualquer interlocutória da primeira instância. Terceira corrente era uma corrente no meio do caminho, que dizia: cabe agravo de instrumento contra interlocutórias da primeira instância previstas em lei e contra outras interlocutórias não previstas em lei, desde que exijam uma reprimenda imediata e desde que eu precise impugná-las imediatamente. O STJ, recentemente, em julgamento de recurso repetitivo sobre o tema, disse o seguinte no voto da ministra relatora. E atualmente ele está com pedido de vista. Assim que isso se resolver, eu gravo a sequência desse vídeo. Mas a ministra relatora, a ministra Fátima Nancy Andrighi, disse que não ia adotar nenhuma das 3 correntes e que estava criando uma 4ª corrente. A corrente defendida por esse voto, e de novo, é só o primeiro dos votos que o STJ vai proferir, essa corrente, essa 4ª corrente dizia o seguinte: cabe agravo de instrumento contra interlocutórias da primeira instância que estejam previstas em lei e que não estejam previstas em lei, desde que a situação seja urgente. Particularmente, a minha opinião é que essa 4ª corrente se confunde com aquela corrente intermediária que eu acabei de dizer para vocês. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, quando o STJ, enfim, julgar de modo repetitivo esse recurso especial. Não se esquece, encerrando esse vídeo, deixa o seu like, Rafael. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal e manda comentários, diz o que você achou, manda perguntas, eu sempre respondo e a gente vai debatendo o processo civil. Tchau, tchau.